eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Eu peço para vocês verem se todo mundo está visualizando a apresentação. Vocês estão visualizando a apresentação? Não, ainda. Oi, Su, ainda não. Deixa eu compartilhar aqui novamente. E agora? Agora sim, apareceu. Maravilha. Então, vamos iniciar a apresentação do MySei. Aqui está o meu e-mail, né, meu nome. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês podem me mandar um e-mail que eu respondo, né? O que seria a ferramenta MySei? É a ferramenta que permite os parceiros solicitarem o aviso de negócio para a IBM. Qual a necessidade disso? Quando o parceiro ele solicita o aviso de negócio, aplica o incentivo e ele é aprovado, a gente consegue aplicar de desconto nos orçamentos, né, nas propostas. O que a IBM solicita que todas as negociações que estão em andamento, o parceiro já entre no MySei e já solicita o aviso de negócio e aplica o devido incentivo. Lá no MySei, para software, nós temos 2 incentivos, na realidade são 3, né? O Early Special Bid Protection, que esse aviso, esse incentivo, ele permite que o parceiro de negócio solicite bid para a IBM. O que seria bid, né? Seria as condições de preços especiais para um cliente, uma brand ou um projeto determinado. Daí, você tendo a lei Special Bid Protection aprovado, você está elegível a solicitar esse preço especial. Daí tem o Software Deal Registration, que o parceiro de negócios ele precisa ter certificações, 2 técnicas e uma comercial para a família do produto que ele está solicitando, né? Ele tem que ter essas certificações. Daí ele fica elegível a aplicar esse incentivo. O SaaS Deal Registration, o parceiro de negócio está fazendo uma oportunidade, registrando, né, um aviso de negócio para produto SaaS, ele pode aplicar o SaaS também. No caso de software, ele pode aplicar 2 incentivos. O Early Special Bid Protection, que dá o direito dele para pedir o preço especial. O Software Deal Registration, se caso ele tiver as certificações, ele pode solicitar o Software Deal também. E no caso, se o produto for SaaS, ele vai pedir o Early Special Bid Protection e mais o incentivo de SaaS. Lembrando, né, que o incentivo de Software Deal Registration e o SaaS não são elegíveis para caso de cliente público, né, no qual o cliente é governo e vai adquirir o produto sob a lei de compras públicas. Então, esses 2 incentivos, se o cliente for governo, não é elegível solicitar o incentivo, ele só vai solicitar o LA Special Bid Protection para a oportunidade. Para systems, que seria Power e Storage, ele aplica somente o incentivo, o System Deal Registration. Ele aplicando esse incentivo, o System Deal Registration, ele permite solicitar o Special Bid, né, o preço especial, e também solicitar desconto no caso de uma proposta de preço via Exhibit, que seria preços de lista. Então, esses são os incentivos, né, que quando o parceiro faz o aviso de negócio, tem que aplicar o incentivo. Aqui é a telinha do MySei. Nesse primeiro momento, tanto faz se o aviso de negócio for para systems ou para software. Os campos obrigatórios são os mesmos. Aqui você vai na parte do oportunidades, clica depois no maisinho que vai aparecer do lado direito, para você adicionar um novo aviso. Daí ele vai abrir essa oportunidade, esse novo formulário para você preencher. Os campos que são obrigatórios são esses que estão em vermelho, que é a descrição do projeto, o estágio de vendas, sempre tem que ser 4, o cliente,
que você tem que buscar lá o cliente que está cadastrado com o CMR e ICN certo lá na IBM, que esteja válido. A moeda sempre tem que ser BRL, aqui é a seleção. E nós solicitamos vocês colocarem a Ingram Micro no grupo aqui do time da oportunidade. Por quê? Se você não fizer isso, a gente não consegue visualizar a oportunidade que foi aprovada. Então, aqui embaixo está qual Ingram que você tem que procurar, né, na busca, quando você for adicionar, Ingram Micro Brasil e esse CID. Então, vamos lá. Logo no primeiro passo, vocês já colocam 4 estágios de vendas, a moeda BRL e a descrição. E aqui no cliente, a gente pede para ir aqui na opção Advantage Search, para vocês procurarem o CMR do cliente que está válido. Por quê? Porque se você buscar aqui pelo nome, pode aparecer vários cadastros de cliente e pode ter algum cadastro lá que foi desativado e inativado. O que a IBM fez nesse período, né, da última apresentação para essa? Ela disponibilizou um link no qual o parceiro de negócio ele consegue entrar lá nesse link e buscar pelo CNPJ do cliente o ICN dele, para validar se ele está cadastrado ou não. Para ele ter acesso a esse link, ele precisa fazer um procedimento lá no Partner Word, no contrato lá no PPS. O APA, né, da empresa tem que entrar no PPS, ir no local lá de funcionários, né, ir no local, lista de funcionários, procurar o funcionário, ir em funções de acesso e aplicar essa opção, Create Update de CMRs. Recomendamos colocar o primeiro, que seria não só visualizar, e sim buscar e criar e fazer o update dos CMRs. Por quê? Porque com essa opção, a primeira opção aqui, você vai conseguir fazer tudo. Buscar, pedir para a IBM criar um novo, atualizar um novo, pedir para a IBM atualizar. Fazendo isso, em 2 horas, você já consegue entrar no link e validar o código do cliente. Aqui é a telinha do link. Aqui ele fala, né, que tem que procurar lá o CNPJ sem pontos, sem traços, né? Nesse campo aqui, VAD, ID, CNPJ, você coloca aqui o CNPJ do cliente e dá uma busca. Ele vai achar o cliente aqui embaixo, daí você valida se o endereço do cliente está de acordo com o site da Receita. Se caso não estiver de acordo com o site da Receita, você pede um update do CMR. Automaticamente o sistema vai abrir um ticket dentro da IBM e a IBM vai fazer essa atualização do endereço ou a razão social, qualquer atualização ela vai validar lá no site da Receita e vai fazer aqui para a gente. Se caso você não achar, ele buscar aqui o CNPJ e não achar, ele automaticamente vai abrir uma tela nova para você dar um create e colocar o CNPJ que você precisa e os dados do cliente, inscrição municipal, e-mail do cliente e enviar para a IBM. Isso vai para a IBM automaticamente, a IBM tem 2 dias úteis para fazer esse cadastro e disponibilizar o ICN para o CNPJ que você solicitou. Isso daqui é bem bacana porque você vai ser mais assertivo, não vai precisar ligar lá no 0800, né? Ter essa paradinha para ligar lá, por quê? Porque no link mesmo você já valida. Daí, uma vez achando aqui o ICN do cliente, que está cadastrado, válido lá na IBM, você vem aqui em busca avançada, vai no número do CMR, procura, coloca o número aqui que você localizou lá, dá um procurar e ele vai achar aqui certinho o cliente, que está válido e ativo dentro da IBM. Aqui um lembretinho. Todos os CMR e ICN que começam com a letra P, não pode utilizar. Por quê? Porque ele é um cadastro provisório. Alguém fez em algum momento lá o cadastro e ele não foi validado pela IBM. Então, logo, você não pode usar ICN que começa com a letra P. Na hora de você aplicar o incentivo, ele vai dar erro. Não é possível criar um novo cadastro. Mesmo aqui no MyCT, aqui é a opção de criar um novo cliente, você não pode fazer isso. Quem tem que fazer é o Partner Word.
Hoje é através do link, né? Mas se caso você não tiver acesso ao link e precisar fazer o cadastro do cliente, você pode mandar o formulário lá para o time do Partner hoje e ele vai fazer lá o cadastro também do cliente. A orientação é a gente sempre ligar lá no Partner hoje, que agora não é mais Partner hoje, lá não é mais PW, eles mudaram a nomenclatura lá, mas eles continuam atendendo no 0800, né? E você manda lá o CNPJ, né? Que você precisa confirmar, e o ICN, se está cadastrado ou não e válido. Você pode ir também por esse caminho, se caso não tiver acesso ao link. Daí, feito isso, selecionando o cliente, a gente vai para o próximo passo, que seria itens de linha. Aqui, nesse momento, você tem que sempre usar o item de linha, lá vai aparecer lá para Power, para Storage e Power, tem lá uma listinha Sistemas. Você baixa aquele item, o Excel Sistemas, busca pelo produto que você quer fazer o aviso e pega sempre o T30, que está lá no Excel. Por quê? Porque se você colocar lá o nome do produto, Storage V5000, e ele achar um código lá, pode ser um código errado. Então, a gente pede sempre para usar o Excel e procurar o T30. A coluna T30, você acha lá o código, você joga aqui na busca. Aqui um exemplo, né? Aqui, quando você entra lá no itens, ele vai abrir a lista de produtos, SaaS, software e sistemas. Power e Storage estão aqui em sistemas. No caso de software, você vem aqui. Se caso o produto for SaaS, você vem aqui. Baixa o Excel e procura o produto. Daí, achando aqui, aqui tem um exemplo do Excel no caso de software. Aqui tem um part number que você já tem do produto. E aqui tem o T30 que você vai buscar lá no itens de linha, qual o T30 que é referente ao produto que você precisa fazer o aviso de negócios. Para software, a gente sempre recomenda ter o part number. Por quê? Porque fica mais fácil a localização do T30 correto. E como o software tem muitas opções, o part number vai te ajudar bastante com a identificação do T30 que você tem que usar. No caso de software, quando você colocar lá o T30, ele vai abrir essa telinha aqui, perguntando se é software ou se é SaaS. As duas opções aqui que é o importante. Se for só software, você clica aqui. E se for um produto de SaaS, você clica aqui e dá o avançar. No caso de Power, quando você baixar a planilha Sistemas, ele vai abrir a telinha. Daí você procura lá pela família, né, um V5000. Ele vai aparecer o T30 aqui para você buscar, que seria o 30CVA. Daí você coloca aqui a mesma coisa, né? E ele vai achar lá a família do produto. Coloca a quantidade aqui, tá a quantidade, mas na realidade é o valor. Coloca o valor, a quantidade embaixo e cria o item de linha de receita. Feito isso, é só salvar. Ele vai criar o número do aviso de negócios, né? Já vai criar um número. Daí você vai para a parte de gestão de incentivos. Aqui faz a diferença se vai ser software ou se vai ser systems, né? Power ou storage. Daí aqui, novamente, né, reforçando, né, que para software são os 3 incentivos, o Early Special Bid Protection, que é elegível para licenças novas, trade-up, restatement e SaaS. Não se aplica para renovação de manutenção. Software Deal Registration é elegível para licenças novas também, né? New License. E o sistema verifica automaticamente se o parceiro de negócio possui as 2 certificações, né? Que são as 2 técnicas e uma de venda. Para o grupo de produto, igual Cloud, ele vai ver toda a família lá de Cloud, para o grupo do produto de Cloud. Se você tem a certificação, você é elegível a pedir esse incentivo. E SaaS são licenças novas, né? Licença SaaS. O incentivo tem que, lembrando, né, que o incentivo SaaS, ele tem que estar aprovado antes de você solicitar o preço especial, né? O bid, né? Por quê? Porque se você não tiver o SaaS aplicado, a IBM vai fazer a quote lá, o bid,
sem considerar os descontos do SAS, né? O incentivo SAS. Então, sempre quando fazer o aviso de negócio, já aplica o Early Special Bid Protection ou o Software Deal Registration, o SAS. Ou se, no caso, não for elegível ao software, aplica só o Early Special Bid Protection. No caso de Systems, que seria Power Storage, o único incentivo é o System Deal Registration. Você aplica e também ele segue também lá, se você tiver no seu contrato no Partner Order, somente a categoria 1 e 2 e o Power for categoria 3 e você está pedindo um aviso de negócio para um Power CAT 3, eles podem rejeitar, por quê? Porque lá no contrato de vocês não tem a CAT 3. Então, é sempre bom dar uma olhada se o produto que você está pedindo, se ele contempla lá no contrato, no Partner Order, a categoria. Mas, no caso, se a IBM rejeitar informando que você não está lá com a categoria no Partner Order, é só entrar lá e fazer a adição de categoria, né? No caso, o Power CAT 3 não precisa de certificação, né? Então, você só coloca, adiciona, a IBM analisa e você solicita novamente o aviso de negócios. História de CAT 3 tem que ter certificação, então, se você precisar fazer um aviso de negócios e você não tem a CAT 3, não tem a certificação, você pode pedir um transacional, um aviso de negócio transacional. Porém, você tem que preencher um contrato transacional, enviar para a IBM, solicitando essa negociação específica seguir via transacional, tanto o aviso de negócio quanto lá o contrato transacional para venda. Aqui a gente vai começar a aplicar os incentivos. O Early Special Bid Protection, ele é bem facinho de aplicar. Você vai lá na oportunidade que você criou, coloca lá o incentivo, né, Early Special Bid Protection. Ele vai abrir, ele vai abrir uma tela, um formulário para você verificar, né, e validar se as informações estão certinhas. Daí vai aparecer o valor, né, que você colocou, 4 estágios de venda, que sempre tem que ser 4, né, o nome do cliente. Só que aqui, no primeiro momento, quando você entrar no Early Special Bid Protection, ele não vai estar ativo, visualizar e incluir anexos. Daí, o que você vai fazer? Vai salvar em rascunho, sair da oportunidade, entrar de novo na oportunidade. Daí, o Early Special Bid Protection, o incentivo, vai estar como draft. Você entra nele em draft, daí ele vai disponibilizar esse campo aqui para você colocar as informações. O que seria? O CNPJ do cliente, o part number do produto, né? Daí você salva essas informações aqui em PDF ou em Word, né? Para você anexar lá naquele campo. O que você tem que ter nesse material aqui, nesse Word? Informar o tipo de projeto. No caso de software, se é licença nova, se é SaaS, se é restatement. Colocar o part number do produto e o CNPJ do cliente. Se caso o cliente for governo, você tem que colocar essas duas questões aqui. Como a gente, às vezes, tem algum cliente que dentro da IBM está cadastrado como GOI, a gente não sabe como que ele está cadastrado, eu oriento colocar essas duas questões do mesmo jeito se o cliente for privado. E responder aqui não e não. Por quê? Porque a IBM vai identificar que o cliente não está adquirindo, né, via lei pública, né? Não vai ser um edital, ele vai comprar como se fosse um cliente privado, quando a resposta é não. Daí ela vai seguir a análise dela lá normalmente. Agora, se o cliente for realmente um cliente governo que vai adquirir via edital, você coloca sim, responde aqui a segunda questão, se sim, se não, detalhar. Só que lá na hora de você anexar essas informações em PDF ou em Word, você vai ter que adicionar também um edital publicado quando o cliente é governo. Quando você colocar sim aqui na primeira pergunta, você vai ter que anexar essas informações em PDF, anexar também o edital em PDF. Se caso você ainda não tem o edital, né, porque ainda não foi publicado, você pode anexar uma evidência lá, um e-mail de você, né, da revenda, falando com o cliente final, de proposta,
de TR, que você ajudou o órgão. Então, você anexa o e-mail como evidência. Lembrando, né, que a gente tem que submeter para a IBM com 72 horas de antecedência para dar tempo dela fazer a análise, né, do aviso de negócio. A IBM, ela está rápida no retorno, mas é sempre bom a gente ter esse prazo, né, de colocar 5 dias, né, antes do edital, ou 5 dias antes, né, de você estar se propondo a apresentar a proposta para o cliente, né? Por quê? Porque o aviso de negócio pode demorar até 5 dias para a IBM finalizar a análise. Então, você fez isso, salvou em PDF, anexa lá no incentivo e dá um enviar para a IBM. Daí a IBM vai analisar, ela tem até 5 dias úteis para voltar, se foi aprovado ou rejeitado o incentivo Early Special Bid Protection. O próximo incentivo é o Software Deal Registration. Como muitos sabem, teve uma atualização do Software Deal Registration, né? Foi comunicado via canais, né? Que a IBM ela ia mudar um pouco a forma de você aplicar lá o Software Deal Registration, né? Aqui você entra no aviso de negócios, né? A gente vai ver aqui na frente qual foi a atualização. Entra em Software Deal Registration para aplicar. Daí aqui o comunicado que a IBM passou, né? Que a partir do dia 14/7 foi descontinuado, né? O CVR, né? Sales Assist, Solution, New Client e o Customer Focus. Daí ela colocou, né, que novos percentuais seriam aplicados nas transações. Esse daqui foi o comunicado que ela mandou, né, referente ao CVR, né? O Software Deal Registration. Eu só coloquei aqui para a gente lembrar que teve esse comunicado, né? E essa alteração que a IBM identificou, né? E colocou já no MySay, ele já está refletindo essa atualização. O que seria? Quando você aplica o Software Deal Registration, ele vai aparecer as validações. Ele vai ver se você é elegível ao Sales Incentive, se o produto é Focus Offerent, o Growth Client Accelerator e o Engagement Incentive. Ele faz toda essa validação quando você entra para aplicar o incentivo Software Deal Registration. Aqui está um exemplo, né, que ele fez toda a validação, viu se estava aprovado a parte de Sales Incentive, ele validou o Engagement Incentive, ele foi lá, viu se o cliente estava válido, não é, como Growth Client Accelerator, e ele também fez a validação do Focus, se o produto é o Focus Offerent Incentive. O sistema ele faz isso automaticamente, você só vai lá completando, né, as informações e ele vai fazendo a validação. Daí a segunda tela aqui, que seria o Your Solution, aqui você tem que responder, completar, no momento de solicitar o incentivo é obrigatório preencher todas as informações, dá o avançar, ele vai para a próxima validação, que é o Your Actives, que também é a mesma coisa, você valida se você confirma ou não, e vai em avançar. Aqui no Your Company, você coloca o nome da pessoa, né, da revenda que está fazendo a solicitação, ou o nome da pessoa que a IBM pode entrar em contato para tirar qualquer dúvida, daí o nome e o e-mail. Daí, se caso clientes privados, não precisa anexar nada. Agora, se o cliente for governo, vocês têm que anexar um e-mail da IBM de aprovação. Esse caso aqui, depois a gente olha pontualmente o que seria, né, esse e-mail. Daí você clica aqui em avançar. Daí o que a IBM vai fazer? Ele vai validar todas as informações se estão ok e vai voltar para você se foi aprovado ou se foi rejeitado, né, as informações. Nesse caso aqui, o registro ele foi aprovado, né, revisado e aprovado. Daí automaticamente ele já coloca a margem aqui que tem para os casos, né? Se o cliente for BPLED é tanto, se for COLED é tanto, as margens aqui. Se for engagement, as porcentagens, se for growth client, accelerate também as porcentagens, conforme lá o guia, né, de incentivos, né?
Daí o sistema automaticamente já faz isso para você. Lembrando, né, dentro aqui do incentivo, tem aqui a opção segmentação do cliente. Você pode clicar nessa caixinha e ele vai te informar qual a segmentação do cliente. Se ele é LED, se é CoLED, se é BIP LED. Daí você consegue ter essa informação aqui para o cliente, qual foi a segmentação que ele está cadastrado dentro da IBM. Aqui eu coloquei duas questões, né, que o time de software me passou, né, que geralmente o pessoal está questionando, né? Oportunidades que estava aprovado com incentivos anteriores. Se precisa fazer algum procedimento de mudanças, a IBM informou que não precisa aplicar novamente, pois ela já continua lá analisando, né, válido lá o incentivo, uma vez já aprovado, né? Daí aqui é referente aos pagamentos, né, para clientes GOI. Daí a IBM também informa que o e-mail, né, eles enviam o e-mail para a pessoa que fez a solicitação e, em caso de dúvida, só ligar lá, mandar um e-mail lá para o time que eles respondem. Daí, como esse incentivo é novo, a gente está aos poucos pegando as informações. Aqui tem um link, a informação está disponível lá no portal de canais, né? E aqui está o link dos produtos focos. Quais são os produtos focos? Se caso vocês quiserem fazer uma pesquisa, aqui está o link e o passo a passo onde você entra lá para baixar a lista dos produtos focos, para você ser elegível, né? Ao incentivo de focos oferentes, na hora de aprender, de aplicar lá o incentivo lá de software. O produto tem que ser elegível. Daí aqui a parte de SaaS, que não teve alteração, continua do mesmo jeito que era antes, você entra na oportunidade, aplica o incentivo lá, ele vai perguntar qual é o site ID do cliente, é sempre bom validar com a IBM o site ID do cliente, para você selecionar certinho. Por quê? Porque isso daqui vai acompanhar até lá na hora do pedido. Então, a recomendação é colocar aqui sempre o site validado pela IBM, né? Para vocês acertarem aqui o código, né? Certinho do cliente. Daí aqui ele vai aparecer quais são as linhas, né? Os itens, né? Que você está fazendo, aplicando incentivo. Daí aqui você adiciona, né? Coloca lá quais são os produtos. Você vai lá na seleção, coloca quais são os produtos e adede aqui para aplicar o incentivo. Feito isso, adicionando os produtos, você vai lá e aplica o incentivo. Ele vai para a IBM vai analisar se é a primeira oportunidade, né, que está aplicando aviso de negócio, incentivo. Se tiver uma outra e eles identificar algum conflito, eles não aprovam. Se tiver tudo certinho, eles vão lá e aprovam. Agora aqui a parte de System Deal Registration, que no caso é específico para Power Storage. Você entra lá na oportunidade, vai em System Deal Registration, aplicar. Ele vai abrir um novo formulário no qual você tem que validar lá se o CMR do cliente está certinho, se a moeda que está lá aparece BRL. Estando certinho, você vai um pouco abaixo, tem lá dois campos para preencher. No caso do BP efetuando lá a oportunidade, né, ele vai ter que colocar Ingram Micro, o distribuidor, e colocar também as informações lá do produto. Aqui eu coloquei aqui os dados do cliente para você dar uma validada, né? Aqui ele aparece se o cliente é novo, sim ou não. Aqui o produto que você colocou lá na linha de produtos, você só colocou um Power, se colocou Power Storage, aparece aqui. Aqui aparece o distribuidor que você tem que colocar e o reseller, o nome do BP, do BP que está fazendo o aviso. Feito isso, você vai lá em Project Name e coloca o nome do projeto. E aqui no adicional Comments, é necessário colocar aquelas informações que a gente falou anteriormente, né? Que é CNPJ do cliente, o part number do cliente, as questões, no caso de cliente GOI, mas, igual eu falei, mesmo cliente sendo privado, você pode colocar essas questões e responder não e não, a IBM identifica que é privado.
Daí, colocando essas informações nesse campo, adicional comments, você tem a opção lá de anexar o incentivo. Aqui o incentivo você coloca o edital, se caso o cliente for o governo, ou o e-mail. Se o cliente for privado, você não precisa colocar nada, é só enviar para a IBM. Uma vez enviando para a IBM, ele vai ver se tem duplicidade ou não. Ele vai aparecer uma telinha falando que identificou uma possível duplicidade, ou não, ele vai direto aprovar ou vai para a IBM. Nesse caso aqui, ele foi aprovado automaticamente. Quando a IBM aprova automaticamente o aviso de negócios, a IBM tem até 7 dias úteis para validar essa aprovação. Por quê? Porque às vezes ele pode aprovar automaticamente e depois a IBM identificar que tem um conflito. Então, uma vez aprovado automaticamente, eu peço para vocês ficarem de olho que possa acontecer isso, a IBM identificar um conflito. Se caso passar os 7 dias e a IBM não falar nada, é porque o aviso de negócio está aprovado e um incentivo válido. Daí você envia, né, o errinho que eu falei aqui do potencial duplicate, ok, se dá ok, e dá submitted. A IBM vai analisar, ela tem um prazo de 72 horas para fazer a análise, né, e aqueles 7 dias, no caso de aprovar automaticamente, né. Daí, feito isso, você tem um aviso de negócios aprovado e um incentivo válido. O que acontece? A IBM ela pode alocar também o parceiro em avisos de negócio que ela abre internamente e aloca o parceiro. Vocês vão receber um e-mail falando que o aviso de negócio vocês foram alocados. Vocês têm que entrar no MySei, procurar pela oportunidade. Logo na tela inicial, ele vai estar lá pendente de aprovação, conforme essa telinha aqui. A oportunidade pendente de aprovação. Você entra aqui no pendente, dá o aceite. Você fazendo isso, dando o aceitar na oportunidade, isso não quer dizer que ela já está alocada para você. Você precisa fazer a adição lá das informações do incentivo. No caso de software, você tem que aplicar os incentivos de software, né, o LA Special Bid Protection, ou o software de registration ou SaaS. No caso de hardware, você vai lá e aplica o incentivo System de Registration, preenche aquelas informações, né? E envia para a IBM. E não esqueça de adicionar sempre a Ingra no equipe da oportunidade, para a gente conseguir visualizar a oportunidade. Até as que a IBM aloca o parceiro, é preciso fazer isso, colocar a Ingra na equipe de vendas e aplicar o incentivo. Daí aqui tem as informações adicionais, né? Avisos de negócio de systems e software não pode estar no mesmo aviso, porque são brands diferenciadas, incentivos diferenciados. Se caso tiver uma oportunidade que tem systems e software, tem que abrir uma oportunidade para systems, e você pode colocar Power Storage na oportunidade, e uma outra oportunidade para software. Os incentivos para os avisos de negócios de software, ou LA Special Bid Protection, é requerido sempre em licenças novas, trade-up, restatement e SaaS. Lembrando que não se aplica em renovação, que isso é muito importante. Incentivo para avisos de negócios de software, o SaaS de registration, reforçando, né? Sempre tem que estar aprovado antes de pedir o Special Bid para a IBM. Ou seja, se você solicitar para a IBM o BID, a coaching, e ele for analisado e o SaaS não estiver aprovado no aviso de negócios, a IBM não vai aplicar o desconto. Avisos de negócio para restatement, nova licença, e nova licença tem que ser solicitada separadamente. Se a oportunidade foi restatement e na mesma oportunidade tem nova licença, você tem que pedir um aviso para cada. Não pode ser junto. Lembrando, né, as exceções que não precisam ser criado mais SEI. Renovação de software, contrato de extensão, não precisa ter o aviso de negócio no mais SEI. E para o caso de renovações, vocês têm que pedir para o distribuidor solicitar coaching. Por quê? Porque é via e-mail, o distribuidor que pede para a IBM através de um formulário. Então, no caso de renovações, sempre via distribuidora.
No caso de incentivo do software de registration, se caso a lei Special Bid Protection expirar, ele continua válido para abrir novo aviso de negócio e aplicar o incentivo software de registration, informando que expirou. Ou seja, se um aviso de negócio for expirar daqui a 10 dias, você já pode, né, pedir um novo aviso de negócios, informando que o incentivo vai expirar, daí você coloca o número do aviso que vai expirar, para ele alocar aquele novo aviso de negócio com aquela nova oportunidade. Você vai ficar com 2 incentivos, né? Um com incentivo que estava válido, né? Permaneceu válido, exemplo, o software due registration, e o outro aviso para o LA Special Bid Protection. Você pode fazer isso 10 dias antes do aviso expirar, colocando a informação que é referente à oportunidade, né, que vai expirar, a IBM aprova automaticamente. Lembrando, né, que hoje, para cliente governo, a IBM ela não tem conflito. Todas as oportunidades que forem abertas para o cliente governo, a IBM aprova, desde que esteja preenchida corretamente. E lembrando, né, que para os incentivos Software Due Registration e SaaS, cliente governo não é elegível, mas você pode abrir o aviso de negócio aplicando só o LA Special Bid Protection para o cliente governo, para dar direito a você pedir bid. Daí aqui, reforçando, né? Para Systems, a IBM ela disponibilizou um botão que lá no aviso de negócio ele é liberado 10 dias antes do aviso de negócio expirar. Para software, você tem que fazer uma nova. E para Systems, nós temos essa opção de ir lá na mesma oportunidade e pedir a extensão dela. Lembrando que a gente só pode fazer isso uma vez, né? A extensão somente uma vez. E quando colocar lá a solicitação de extensão, tem que responder as 3 questões aqui. A razão da extensão, as atividades que estão sendo empreendidas, né, para fechar a negociação, e as ações planejadas de investimento. Colocando essas questões e enviando para a IBM vai analisar se ela aprova ou não a extensão do aviso de negócio de Systems. Daí falando, né, que todos os dados devem estar obrigatoriamente preenchidos, né? Se caso não tiver, a IBM pode encerrar por cleanup, né, a oportunidade. No caso onde o parceiro ele é MSP, no contrato dele lá junto com a IBM fala que ele é MSP, ele pode pedir um aviso de negócios para ele, no qual a empresa é o cliente, né, que ele vai comprar para uso. É só ele abrir a oportunidade com os dados, né, dele como cliente final, ele como revenda, e colocar lá o CNPJ, né, o part number, e colocar essa informação aqui. A máquina solicitada nesse registro é para uso próprio, né, ou se for o caso, esse seria para prestação de serviços. Colocando isso, a IBM vai identificar lá no contrato que a revenda é um MSP, ela pode comprar máquina para ela como cliente final, e ela aprova o aviso de negócio e você também está elegível lá para os descontos, né, do aviso de negócios. Aplica o incentivo normalmente de Systems. Daí aqui reforçando, né, sempre a oportunidade tem que ser 4, Sales Stage 4. Uma vez a negociação evoluindo, o parceiro de negócio pode entrar lá na oportunidade e ir atualizando para 5, para 6. Se no caso ganhar a oportunidade, a gente pede para o parceiro de negócios aguardar até a Ingram faturar o pedido. Por quê? Porque a IBM ela acompanha o aviso de negócios até o faturamento. Se caso ela vê lá no faturamento que o aviso de negócio foi fechado, ela pode parar o faturamento, né, do pedido, porque o aviso de negócio foi encerrado. Então, a gente pede para o parceiro aguardar a gente faturar. Uma vez a gente faturando, né, ou para o BPO ou para o cliente final, ele vai lá e coloca como completa, como ganha, no aviso de negócios. Se caso a oportunidade ela não evoluiu, o parceiro de negócio tem que entrar lá na oportunidade e atualizar ela como no bid. 10, no caso, a negociação não seguiu, ou o lost ela perdeu, a oportunidade se perdeu. Daí coloca stage lá 11,
o motivo e a IBM vai encerrar lá a oportunidade, ela vai tirar lá das cadências dela a oportunidade. Lembrando aqui, né, que para System Deal Registration, o aviso de negócio, ele pode ficar válido durante 180 dias, no caso de clientes tradicionais, e no caso de clientes novos, né, um cliente que acabou de fazer o aviso de o cadastro dele dentro da IBM, ele nunca comprou, o aviso de negócio ele pode ficar válido até 365 dias. Então, na classificação do cliente, a gente já consegue identificar se ele vai ficar 365 dias ou 180. Na hora lá de aplicar o incentivo, tem lá se o cliente é novo ou não. Para software, sempre aplico a lei Special Bid Protection, né? E lembrando, né, que software ele é válido por 160 dias, né? Com possibilidade de criar uma substituição por mais 160 dias. Daí aqui é o prazo de validade tanto para hardware quanto para software, né? Lembrando, né? Aqui, reforçando, lá no guia de aviso de negócios tem esse resuminho que seria interessante vocês sempre consultar, né? No qual ele fala aqui que hardware tem a opção de validar automaticamente, para software a oportunidade não é validada automaticamente, sempre vai para IBM. Agora, para systems, né, para Power Storage, tem a opção dela ser aprovada automaticamente, mas tem aqueles 7 dias para a IBM validar conflito ou não. O prazo de aprovação da IBM pode levar de 4 a 5 dias, né, para ela validar na parte de hardware. Para software, ela faz até em 3 dias. A validade dos avisos de negócio para um cliente normal em hardware é 180, para o cliente novo é 365 dias. E a validade do aviso para software são 160, podendo ser revalidado por mais 160 dias. Daí aqui, quando pode pedir a extensão, no caso de hardware, a gente tem lá o botão de pedir extensão, e de software tem que abrir uma nova oportunidade informando o número da anterior, para a IBM visualizar. Lembrando que, se caso não preencher todos os campos, a IBM pode fazer um cleanup de 7 dias, né? Sempre de 7 dias ela faz essa limpeza. Se ela vê lá um aviso que foi aberto e não está completo, ela faz o encerramento do mesmo. Aqui tem os e-mails, né? Para software, o time da IBM que faz a análise é o lm@br.ibm.com. Eles que fazem a parte de análise de aviso de negócio de software. Para hardware, é o time lmhw@br.ibm.com. Vocês podem mandar e-mail para eles respondem referente a avisos de negócio. E aqui o link do portal de canais. Aqui, esse link é muito interessante porque ele tem todas as informações e comunicados que a IBM coloca, né, disponibiliza para os parceiros, atualizado. Daí aqui tem o tutorial, onde você pode baixar lá o MySei para você verificar, né, o passo a passo. Terminando essa apresentação, eu vou mandar para vocês, né, o link, né, da gravação, o material, esse PPT, né, que eu apresentei, o guia de aviso de negócios válido, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Agora está aberto, né? Se vocês tiverem alguma questão, pode mandar no chat que eu respondo aqui. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Oi, Sueli, é a Michelle da RCI. Oi, Michelle. Eu queria que tu voltasse naquela parte do CNPJ, que eu acho que para mim foi o que é mais novo de tudo isso que foi falado. E isso até vai facilitar bastante a vida, era algo que eu sempre falava, tem que ter a consulta pelo CNPJ. Nossa, nem me fala, eu também, eu era doida por isso. Nossa, se você tem um aviso de negócio de um cliente depois das 18 horas, tinha que esperar a IBM, né, no outro dia para validar, né? Agora não, você entra no link lá e você já consegue validar. Eu achei muito interessante isso também. Terminando aqui, Michelle, eu vou mandar para você esse caminho. Você está vendo a apresentação?
Tô. Tá. O APA aí da empresa, ele precisa entrar lá no Partner Word, que é esse endereço, ir lá no local, lista de funcionários, procurar o funcionário, né? Seleciona o funcionário. Quando ele selecionar o funcionário, ele vai ter a ação aqui embaixo, funções de acesso. Ele coloca funções de acesso e dá uma setinha para frente. Ele vai abrir lá todos os acessos que o funcionário tem. Daí ele vai lá e tica essa primeira opção. Feito isso, a IBM ela vai disponibilizar 2 horas depois, você já consegue entrar no link. O funcionário vai lá, entra no link que eu vou passar para você e ele consegue fazer essa busca. Ele abrindo lá, ele vai aqui no Church, CMR Church, e coloca o CNPJ e pede para buscar. Ele acha o cliente, se caso ele tiver cadastrado, né? Se caso o CNPJ não tiver, a IBM já manda um linkzinho para você pedir a criação. Ele abre um link e você coloca criar. Daí você vai lá, coloca o CNPJ, se ele é a inscrição municipal, se ele é isento, e o e-mail do cliente. A IBM abre, depois de 48 horas você consegue fazer já o aviso de negócios. Então, tem que habilitar primeiro o funcionário que tem Isso. acesso. O APA, né? Uhum. Isso, o APA vai lá, disponibiliza para você ou para mais pessoas. Depois de 2 horas já aparece, você entra no link e você já está com acesso ao link. Tá, isso vai ser ótimo. Obrigada. Obrigada a você, Michelle. Eu quero te agradecer que eu usei só as telinhas que você me mandou do software de registration que eu não tinha. Muito obrigada pela ajuda. De nada, à disposição sempre. Tá. Se tiver mais alguma questão, deixa eu ver aqui no chat se tem alguma questão. Ah, maravilha. Pessoal, eu vou mandar a apresentação e também vou passar esse passo a passo para vocês solicitarem o acesso. Que eu vi que bastante BPs não estão com acesso ainda, né, a esse link. Então, na apresentação, eu já mando também o link para vocês solicitarem o acesso a essa consulta do CNPJ do cliente. E conforme eu falei no início, né, a parte do software de registration, a gente vai aprendendo juntos, né, quais são os elegíveis, né, visto que a IBM fez essa melhoria na ferramenta, né. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, eu quero agradecer a participação de todo mundo. Se caso vocês precisarem de alguma informação ou alguma dúvida na hora que for solicitar o aviso de negócio, pode me procurar, né? E nós temos na agenda da AM Academy vários treinamentos muito interessantes. Em agosto vai sair uma nova agenda e eu vou pedir para vocês darem uma olhada, o que foi interessante, fazer a inscrição e participar. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todo mundo, pelo tempo, né, investido na parte de treinamento do Mais 100. Obrigada, boa tarde.